Muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana, para esta semana que estamos lembrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomo por base o texto de 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 1 a 11. Querido internauta, é muito comum hoje em dia ouvir falar de vida em abundância. Aliás, quem não quer ter uma vida em abundância? E por mais bonito e atraente que seja o discurso, vida em abundância, para você que já tanto ouviu esse tema, não é ter riquezas e luxo e poder desfrutar disso sem se preocupar com a escassez. Vida em abundância significa você estar bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Ou seja, estas três esferas da vida precisam estar em equilíbrio, independentemente se a pessoa seja cristã ou não. Assim sendo, vemos as mais novas tendências de coach surgindo na atualidade. Sem dúvida, estes profissionais que estão muito hoje em voga têm um papel muito importante na sociedade que ajudam as pessoas a equilibrar essas três esferas na vida. Agora, tem um negócio que Jesus disse que não é do coach. Jesus fala muito antes de existir o profissional chamado coach de vida em abundância. E ele falou isso lá no primeiro século da era cristã. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E posso dizer a vocês de boca cheia, Jesus sabia o que estava falando. Somente Ele é capaz de nos dar vida em abundância. Hoje estamos celebrando a Páscoa. Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida, passagem de um pecador para um justificado, passagem de um mortal para um imortal. A Páscoa vem para nos lembrar que Jesus conquistou vida, justificação e imortalidade para todos aqueles que nele creem. E isso sim é ter uma vida em abundância. Jesus vem para equilibrar as três esferas de nossa vida. A ressurreição de Jesus garante que ele veio resolver nosso problema físico. O físico que dia a dia nos preocupa, pois vemos em nosso corpo a morte chegando dia após dia. Envelhecemos, as células vão morrendo. Agora, a ressurreição de Jesus garante que, mesmo que a morte chegue, teremos um corpo glorioso, transformado na ressurreição. A ressurreição de Jesus garante que as suas promessas são verdadeiras, porque ele disse, no mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso traz alegria, paz e ânimo, ou seja, Jesus cuida do nosso emocional também. A ressurreição de Jesus resolve nosso problema espiritual, pois se o salário do pecado é a morte, Jesus pagou o preço. E o seu pecado, o meu pecado foi cravado na cruz, ele venceu o pecado, o mundo e a própria morte. Já não precisamos mais temê-la. Realmente Jesus me dá e dá a você vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, e com o intuito de explicar a esta igreja sobre a ressurreição, ele lembra o evangelho que eu vos anunciei a vocês, continuem firmes nele, e por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês creem nele. Paulo está mostrando a eles e a nós que lemos o texto que vale muito a pena crer em Jesus. Nós, por meio deste nome que tem salvação, é por meio deste nome que tem ressurreição, é por meio deste nome que se tem vida e vida em abundância. E porque Jesus não apenas nos salvou espiritualmente, mas também o nosso corpo e o nosso emocional.
E a pergunta inicial, título desta mensagem, volta: vale a pena crer em Jesus? Sim, vale muito a pena. Ele provou com sua morte e ressurreição o quanto está preocupado com a nossa vida. Não tem por que não crer em Jesus como seu Salvador. Reflita sobre isso nesta Páscoa e tenha você uma feliz Páscoa.